Vamos lá, pessoal. Vamos continuar com o nosso cadastrinho. Então, vamos olhar o que a gente já fez. Nós já vimos mecânicos, nós já vimos fornecedores, nós já vimos atendentes. Vamos começar a entender agora de estoque. Então, se eu tenho aqui estoque, então eu tenho um tópico só para ele, o operacional, só para dar uma eliminada na galera, ele tem muito a ver com orçamento e ordem de serviço, venda balcão. Então, se eu vou ter uma OS ou uma venda, eu vou fazer isso para algum cliente. Eu tenho cadastro de cliente aqui. Se esse cara vem com, eu vou fazer um checklist de entrada desse veículo, desse cliente, para ter o cadastro desse checklist aqui. Se eu vou fazer manutenção preventiva de algum cliente, então também eu tenho que estar aqui. Então tudo isso é operacional. Nesse caso, os serviços, o cadastro de serviços, ele está aqui nesse menu operacional. Assim como o mecânico, atendente, as garantias que são geradas quando eu faço um orçamento, as seguradoras de quando eu faço uma vistoria também é aqui. Então, para ficar bem divididinho, tudo que é operacional do dia a dia, agendamento da oficina, está nesse menuzão. Quando eu falo de estoque, ou seja, onde é que está uma peça, quanto é que custa uma peça ou um produto que eu uso nas minhas OS, então é nesse lugar aqui. Então eu tenho o estoque propriamente dito, a linha dessas peças, se eu tiver que fazer reajuste de preço, então alguma coisa, as compras e requisições, é tudo nesse pedaço aqui, ó, nesse menu, estoque. Assim como no financeiro, eu vou tratar de tudo que tem direito a contas a pagar e a receber. Então, o cadastro de fornecedores que nós já vimos, ele fica aqui. O cadastro de caixa, de bancos, é aqui. Os juros, é aqui no financeiro. Bom, como eu falei, hoje nós vamos ver linha de peça. Linha de peça também é um cadastrinho muito simples. Ela é mais simples que o do atendente ainda. Em que eu posso cadastrar aqui um jeito de eu dividir o meu segmento de peças e produtos, né, que eu uso no meu estoque. Por quê? Eu posso querer dividir, dependendo, lógico, da minha oficina. Se a minha oficina trabalha só com caminhões, como a velha e boa mecânica Iguaçu aqui, que é o meu teste que eu estou usando, só vai dar veículo pesado. Ou, se ainda assim tiver um segmento de veículo pesado, mas eu estou falando de empilhadeira, estou falando de tratores, eu posso dividir esse meu cadastro, esse meu estoque, essas minhas peças, em peças de veículos pesados, né, peças de empilhadeiras, peças para colheitadeiras, tratores, bulldozers e outras coisas mais. Então é um jeito de eu dividir. E agora eu vou falar exatamente do estoque da peça, onde eu vou usar essa linha. Quando eu vou lá, ele vem aqui e traz para mim todo o estoquinho que eu tenho já quebrado aqui. Por quê? Por tipo, ó, linha só parafuso, linha veículo pesado. Se esse produto está ativo ou não, mas vamos olhar um qualquer aqui para entender como é que funciona. Fica mais fácil. Depois eu ensino a cadastrar um novo, é exatamente a mesma coisa, né? Eu venho aqui, clico em novo, vai abrir uma tela limpa. Mas vamos olhar esse cara aqui. Sensor de tacógrafo. Eu clico aqui, ele vai trazer para mim o registro dele. Muito bem. O que eu tenho aqui? Um código que é dado por mim no momento em que eu crio esse registro. E ele vem falar para mim. Lembra do asterisco vermelho que é obrigatório? Então, o que é obrigatório aqui? O nome, a linha a qual ele pertence, por quanto que eu comprei esse produto. Tá? Então eu preciso ter o preço de custo final, o preço de venda final, eu tenho que ter isso aqui. Muito bem. Então, o que temos aqui? Primeira coisa, um campinho chamado ativo.
Por quê? Porque eu posso ter peça dentro do meu cadastro, não estou comercializando mais, nem existe mais. Então eu posso ativar ou desativar. Eu recomendo que, se a peça é usada lá no meu cadastro de ordem de serviço, que isso fique marcado como ativo. Modelo e descrição são campos auxiliares para eu poder entender melhor que peça é essa. Muitas e muitas vezes, você que trabalha na oficina, tem o mesmo produto, vou falar um parafuso, vai, que seja fabricado por um mesmo fornecedor, mas mesmo assim ele tem especificações diferentes dependendo do modelo do carro que vai ser usado. Então, eu posso diferenciar aqui. A medida, que também é obrigatória, é esse produto, que é um sensor, ele é vendido de que jeito? É por peça? Sim, mas tem coisa que é vendida por litro, por unidade, às vezes dependendo por metro. Então tem outras tantas formas, tá? Eu tenho qual fabricante que eu normalmente, porque eu posso ter mais que um, eu compro essa peça aqui. Então, no caso, está pego lá do meu fornecedor, lá atrás. Linha. Bom, lembra que eu acabei de falar? Então, isso aqui é da linha dos veículos pesados. Estoque. Quantos sensores eu tenho no meu estoque hoje? Zero. O estoque mínimo, ou seja, quantas peças no mínimo eu tenho que ter no meu cadastro, no meu estoque, perdão. Zero. Quanto que é o máximo para estar explodindo? Que local no meu estoque fica? Isso aqui, gente, vamos deixar bem claro. Tem oficina que não tem estoque. E isso também não tem nada de errado com isso. Tem oficinas que tem. Por quê? Porque é interessante ela fazer compras de peças em grande quantidade para já deixar armazenado. Por quê? Porque ela compra por desconto e sai tanto que vale mais a pena ela ter o estoque. Lembrando que estoque é dinheiro parado. Por isso que esse campinho ativo ou não ativo nos é muito importante, porque eu posso tirar uma listagem de produtos ativos, produtos inativos, eu vejo o que é que eu ainda tenho no meu estoque de um troço que eu não uso mais. Nesse caso, o que eu posso fazer? Posso devolver para o fornecedor, posso trocar por outra coisa, posso fazer alguma coisa porque aquele dinheiro está parado. Então, é um jeito de eu entender esse meu estoque e fazer ele girar. Por isso que eu uso esse termo, giro de estoque. Quantas vezes eu comprei, vendi uma peça, um produto que eu tenho lá dentro? Eu preciso saber quantas vezes. E se esse cara está parado lá, ele não está girando, não tem dinheiro entrando, né? Muito bom. Classificação fiscal, CEFOP, alíquota do IPI, alíquota do ICMS, isso aqui é muito importante quando você emite notas. Se você não faz isso, não perca nem seu tempo, falando bem claro. MCM também é outro tipo de coisa que você tem que pegar e colocar o correto para cada tipo de produto. Certamente, quando você comprou esse produto, veio escrito na nota. É importante também para quê? Pelo mesmo motivo, para fazer a nota. Formação de preço. Preço de aquisição. E aqui eu vou ter a distribuição. Então vamos lá. Eu comprei isso aqui. Preço de aquisição não é preço de custo, hein, galera? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Preço de aquisição é uma coisa. Se eu comprei com nota, ou seja, eu paguei alguma coisa além do preço de aquisição, eu gero um imposto. Então, tem um imposto de ICMS sobre esse produto. Então, se tivesse uma alíquota, estava aqui e o preço aqui. O IPI, o percentual, a alíquota de IPI, já está aqui e o preço aqui. Caso eu tivesse frete, percentual aqui, o preço aqui. E se eu tivesse que pagar um seguro para trazer isso, principalmente quando falando de produtos importados, então eu ia ter aqui o preço de custo dele, que é somado todo esse monte de coisa. Ou seja, esse valor.
Tendo este número, eu venho aqui, preço de custo. Quando eu vou vender com ICMS, com nota, então eu tenho que jogar o ICMS em cima, né? Mesma coisa para IPI, se esse produto meu, eu comprei de um jeito, eu remanufaturo ele e depois vendo de novo. Então eu teria o IPI aí. Percentual de custo administrativo. Vamos lá. Quanto custa para essa peça estar parada no meu estoque? Pois é, né? Esse cálculo é um pouco complicado às vezes, eu sei. Mas eu vou dar uma dica. Por padrão, coloque 1%. Tá? Agora eu vou explicar como funciona esse custo. Eu comprei uma garrafa de óleo e essa garrafa de óleo está parada lá. Até que ela saia para eu colocar no motor de alguém e comprar outra para que volte, essa garrafa está ocupando um espaço. Aí você fala assim, puxa, quanto custa a ocupação desse espaço? Faz a seguinte conta. Não xinga, que é assim que faz. Pega a área da tua oficina, tira a área onde ficam os carros onde você trabalha, sua área de trabalho. Tira a área onde fica a administração, computador, emissão de nota, impressora, aquela coisa. Você tira essa área e chega na área do estoque que você tiver, se tiver. Feito isso, essa área que você tem, você vai achar e vai dividir pelo setor onde está. Então, eu tenho aqui 1 metro quadrado onde eu empilho as minhas garrafas de óleo. Ok, legal. Seu aluguel do barracão custa quanto? Né? Então, só você sabe. Então você pega o aluguel que você tem, divide pelo metro todo que você tem de área. Vamos fazer de conta de padaria, que você tem 100 metros quadrados. Acho que deve ser bem mais que isso. Mas você tem 100 metros quadrados lá na oficina. Então, eu pago 10 mil reais, divido por 100. Então, eu tenho quanto custa o aluguel de cada metro quadrado dali. Legal? Esse número, se eu gasto aqui, 1 metro quadrado, dos meus 100, eu estou gastando 1%. Então, desse meu aluguel, eu tenho um custo administrativo de 1%. Não em valor, mas em percentual. Esse percentual você joga aqui. Aí você fala, pô, mas uma garrafa é muito menos. Eu sei que é muito menos, mas quanto tempo ela vai ficar lá? Não tenho ideia. Então você sempre coloca esse valor próximo de 1%, que você vai chegar dentro de quanto está gastando ficar parada aquela garrafinha ali. Aquilo vai gerar um valor. Aqui é uma conta fácil, né? Lucro. Eu quero ganhar 40% em cima da venda dessa peça. Bom, aí é outra coisa que precisa ser bem claro. Existe a força do mercado, né? Porque se o teu concorrente está vendendo lá a tua pecinha a R$ 350, você está comprando a 292, bom, não vai ser 40%, obviamente, a sua pecinha. Você vai poder vender, né? Você não vai passar disso, como aqui, ó. Eu tenho R$ 409 ganhando 40%. Porém, mentir para você mesmo é o maior dos vacilos. Se você comprou com nota e não lançou, se você vende com nota, às vezes você tem, no caso, você tem um cliente que é contratado, ele é um frotista, você vai ter que gerar nota. Então, se você não colocou esse valor correto aqui, aproximado, contando todos os seus custos administrativos, os ICMs das notas todas que você tem, você vai chegar num número que às vezes não exprime a realidade. Você está colocando aqui R$ 410, putz, está sossegado, se paga sossegado, paga uma ova, né? Se você tirar todos os custos e impostos que tem, você vai ficar com um lucrinho, às vezes nem com isso você fica. Você fica devedor se pagar imposto, né?
Então, se você pagar tudo que tem que pagar e colocou uma margem pequena, você paga para trabalhar e vai tomar prejuízo. Tá? Feito isso, eu tenho o meu preço de venda. Cheguei no meu preço de venda, eu tenho um negócio aqui, não vou nem falar de margem, vou chegar aqui. Ó. Nível 1. Nível 1 é o seguinte, eu tenho clientes que eu posso classificar como nível 1, 2 e 3. Geralmente, nível 1 é o preço mais baixo. Para quem que eu faço o preço mais baixo? Para quem eu conheço. Essa é a primeira coisa. Se eu tenho um cliente que me traz muito serviço, é para esse cara que eu vou fazer o preço mais baixo. Então, ok. O nível 2 é aquele cara que, tudo bem, eu não o conheço, mas é um preço para não perder para o meu concorrente. Ok. Aí eu venho aqui, ó, e coloco quantos por cento eu quero aqui. Coloco uns 10%. Se eu venho aqui e vou dar um tabzinho, depois ele vai calcular. A hora que eu salvar, ele vai calcular. Então ele vai jogar 10% do valor aqui e vai virar uns 449, né? O nível 3 seria aquele preço do tipo, bom, esse cara quer me pagar caderneta, eu sei que tem muita gente que faz isso. Esse cara eu nunca vi mais gordo, ele está pagando com boleto, não está pagando nem com Pix, nem com cartão de crédito, nem nada. Então, quantos por cento? Ah, 15%. Então ele vai ser 15% do valor que eu tenho aqui a mais. Então eu vou ter aqui, vai, uns 400, vamos lá, arredondar já rápido aqui para não perder tempo, vai, 490. Então o que acaba acontecendo? Quando eu for fazer uma OS, que eu vou pegar isso aqui, e ele vai colocar, ah, esse meu cliente é nível 2, ele vai usar esse preço aqui como base para ele fazer o cálculo dele. Não vai usar esse aqui para o nível 1. Tá? Vamos lá. Aí eu posso fazer alguma associação junto desse produto, dessa peça, junto a um serviço que eu já tenha cadastrado. Então, serviço sempre executado com essa peça, abrir frente e trocar engrenagem. Ele está aqui marcado já para mim. Eu coloco também observações, o que foi, eu posso, aquela comissão de peças, lembra que eu vou falar? Ó, essa peça aqui, quando o mecânico colocar, ele vai ganhar 0,01%. Ok, eu posso fazer isso aqui. Então são coisas que eu tenho aqui no meu cadastrinho. Eu tenho também os dados das últimas compras. Caso eu tenha feito o uso aqui de cotação e requisição, à medida que eu for comprando e dando baixa nisso, ele vai falar, ele vai separar para mim. Bom, dada esta peça, esse produto, eu tenho aqui o preço máximo que eu paguei ao longo de todas as requisições, o mínimo, qual foi a última compra que eu tive e a anterior a esta última. Bom, quando isso aconteceu, qual o número da requisição e que fornecedor é o responsável por esse status de máximo, mínimo, anterior e último. Isso é muito interessante para mim quando eu vou fazer cotação. Eu já sei, bom, eu estou comprando desse porque foi o último, porque foi o mínimo da outra vez. Né? Não vamos entrar na esfera de qualidade, porque aí vamos longe. Né? Outra coisa que existe são as peças similares. Então tá bom. Eu tenho esse sensor com esse código aqui. Porém, às vezes eu tenho um similar. Eu posso associar o similar a esse produto. De tal modo que, quando eu estou fazendo uma OS, se por um acaso está com estoque zero desse produto, eu posso falar, olha, existem similares tais, com estoque tal. Vamos usar? Sim ou não? Então, com isso, eu tenho uma liberdade de cadastro maior. É claro que às vezes não interessa, às vezes tem que ser exatamente esse produto. Não adianta inventar um similar aqui que não vai dar certo. Porém, é uma dica para tornar a coisa mais ágil. Bom,
Falei um pouquinho, porque dá para falar bastante sobre isso aqui ainda, né? Principalmente na parte de estoque, quando a gente for ver como é que a gente controla isso aqui direitinho, fazendo cotação, requisição, fazendo variação de preço, análise de curva ABC de produto, tem bastante coisa para falar. Então, a princípio, nesse cadastrinho de peças, estamos terminados. Até o próximo.